Okay? Toda a terra. Isso é fundamental, queridos. Okay? Importantíssimo, nós veremos que isso vai atravessar toda a Bíblia. Muita gente pensa, olha, quando nós formos para o céu, não é? Vamos para o céu, para a eternidade. A ideia que as pessoas têm do céu, a eternidade, é a pessoa está lá nas nuvens, pulando de nuvem em nuvem, né? Tocando harpa, blum, 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 para cá, pula para outra nuvem, toca harpa, pula para outra, toca harpa. E as pessoas falam, que eternidade mais chata. Já pensou você passando a eternidade toda, em cima de uma nuvem, pulando de nuvem em nuvem, tocando harpa o tempo todo, blum, blum, blum. A pessoa diz, se essa é a eternidade, tem muita gente que diz isso, eu não gostaria de viver a eternidade, vai ser chato demais. Mas as pessoas têm essa ideia. Mas qual a declaração da Bíblia? Nós vamos viver para sempre pulando de nuvem em nuvem. Qual que é o nosso lar final? Eis que vi um novo céu e uma nova. Nós vamos plantar, colher, construir casas, viver. Hein? Vamos fazer coisas que nós nunca imaginamos. Porque essa terra que Deus criou, a deu para o ser humano. E ele vai viver nessa terra para sempre. Para sempre. Não é em nuvens, é na terra. Hein? Isso é claro na Bíblia. E Deus deu isso lá na criação. Deus deu. E dominará sobre toda a terra. Hein? Toda a terra. Este é o aspecto universal que está presente aqui na aliança do Éden. A terra é nossa, queridos. E nós viveremos aqui. Iremos fazer coisas. Depois podemos passear pelo universo todo. Mas uma coisa não vamos ficar fazendo é pulando de nuvem em nuvem, viu? Porque nem sequer vai existir as nuvens na nova terra. Vai existir. Nuvem está ligado com o dilúvio. E o dilúvio nunca mais existirá. Desde o momento do dilúvio, com a chuva, acabou. Não vamos ficar pulando de nuvem em nuvem, que nem sequer vai existir nuvem lá. Bem, nós viveremos nesta terra com uma vida inimaginável. Nós iremos ver isso nas próximas alianças, quando entrar em detalhes. Não é mesmo? Mas, ao mesmo tempo que nós olhamos para o reino terra, é universal, é toda a terra, aparece sempre um aspecto particular. Isso aparece através de toda a Bíblia. Vocês nunca imaginaram como que é estranho isso? Diz que Deus deu a Adão toda a terra. Isto é, Gênesis capítulo 1, verso 26. Mas lá no capítulo 2, aparece a história um pouco estranha. Diz lá, capítulo 2 de Gênesis, e plantou o Senhor, não é, um jardim no Éden. Gênesis, capítulo 2, verso 8. E plantou o Senhor um jardim no Éden, na direção do Oriente. E fala desse jardim. Queridos, quando nós olhamos Gênesis capítulo 1, capítulo 2, tem algo interessante aqui. Durante toda a criação, Deus criou praticamente quase todas as coisas com a sua voz, com a ordem da sua palavra. Haja luz, houve luz. Haja separação entre as águas separaram. E haja a expansão, a atmosfera no meio. Produz a terra, árvores, relvas, tudo com a voz. Duas coisas somente Deus não criou com a ordem da sua voz. Primeira coisa, o homem. Façamos o homem. Tá bom, como vai ser? Suja o homem? Não. E formou Deus o homem do pó da terra. Deus desceu na terra e com suas próprias mãos Ele criou o ser humano. Com as suas mãos, Ele tocou na terra. E depois Ele chega pertinho, quando o ser humano estava feito, pertinho das narinas do ser humano e sopra. E o ser humano passa a ser um ser vivo. Depois Ele toma uma costela de Adão e faz a primeira experiência, não é, que nós conhecemos na história do mundo, da nossa terra, não é? A experiência genética de fazer aqui de um ser vivo criar um outro ser. Só que criou melhor do que o ser vivo, porque criou a mulher do homem. Não é? Não criou outro Adão, criou a mulher. Melhor. Hoje você consegue copiar Dolly para Dolly, não é? O outro sai igualzinho. Não vou sair.
Deus, quando trabalha, ele não faz igualzinho, ele fez melhor. E trouxe para Adão. Criou o homem e criou a mulher. Ele tocou. Pessoal, tocou. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa que Deus tocou. E plantou Deus um jardim. Ele não falou, apareça um jardim no Éden. Não. A terra era perfeita. Tudo era muito bom. Mas ainda naquilo que era bom, muito bom, Deus foi lá e pessoalmente, com as suas mãos, criou um lar para Adão e para Eva. Ele plantou as árvores, plantou as folhas, arrumou a relva, os rios, com a sua própria mão. Ele fez isso e trouxe Adão e Eva e diz, este é o lugar para vocês. E algo interessante, queridos. Essa ideia de particular atravessa toda a Bíblia. Algumas vezes as pessoas perguntam, onde que era o Éden? Já ouviram alguém perguntar isso? Onde que é o Éden? Geralmente nessas palestras de ciência e religião, as pessoas falam, mas onde que era o Éden? A resposta mais comum que a gente ouve é, eu não sei, porque a gente não sabe, porque foi antes do dilúvio, veio o dilúvio e acabou com tudo. A resposta inteligente. Mas, infelizmente, equivocada. Por quê? Porque quando nós lemos o relato bíblico, o Éden foi criado antes do dilúvio. Evidentemente, a terra mudou bastante com o dilúvio. Mas quem escreveu depois do dilúvio. E ele dá coordenadas geográficas da época dele, não da época de Adão. Ele diz que do Éden havia um rio que se dividia em 3. E então nos diz aqui, que saía esse rio, o primeiro é o Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. E a terra de Havilá, onde há ouro, Salomão trouxe muito ouro da terra de Havilá. Hoje muitos consideram, pelas indicações bíblicas, que é o sul da Arábia Saudita. Terra de Havilá, onde havia ouro. O ouro dessa terra é muito bom, também as pedras preciosas. O segundo rio chamava Guion. Este é que vai para a terra de Cush, que também existia nos dias de Moisés. Isto era a Etiópia, que ficava numa ponta da Arábia Saudita e a ponta da África, onde os dois quase se unem. Esse rio ia para lá. E o terceiro rio é o Tigre, que corre para a Síria. E o quarto é o Eufrates. E esses rios existem até hoje. Você vai lá no Iraque e você encontra o rio Tigre e o rio Eufrates. Ora, queridos, quando nós vemos isso daqui, onde ficava o Éden? Bom, segundo o relato bíblico, o Éden ficava exatamente na terra que nós chamamos de Oriente Médio. Entre o Egito e a Mesopotâmia. Entre a Arábia Saudita e a região de Israel, Líbano, etc. Ali ficava o Éden. Exatamente ali. Foi ali que Deus plantou o jardim e deu para Adão. Agora, o interessante é nós estudarmos através de todas as alianças da Bíblia, que essa terra vai aparecer constantemente. Porque essa terra do Éden é exatamente a terra prometida a Abraão. Que vai desde o Egito até o grande rio Eufrates. É a terra prometida. Ela também será o reino de Davi. Davi irá conquistar, nós iremos ver os países desde o Egito até o rio Eufrates. Este é o reino de Davi. E esta terra será também a sua casa, a minha casa. Porque quando diz a profecia bíblica, depois do milênio, descerá do céu a nova Jerusalém. E Jesus vai avante depois do milênio. Ele desce sobre o monte das oliveiras. Toca nesse monte e abre um grande vale. E sobre ela desce a nova Jerusalém. E quando você olha as dimensões desta nova Jerusalém, ela ocupa a terra, desde a região do Egito até a Mesopotâmia. E dentro dela está o jardim